Ô, gente, o pessoal manifestou descontentamento aqui a nossa reportagem esses dias, porque removeram as mesas e os assentos do canteiro central da Avenida Francisco Mastropietro. A quem serviam essas mesas e assentos? Era um espaço com sombra que era utilizado principalmente por mulheres que trabalham ali perto numa empresa de confecção. E ali elas faziam suas refeições durante o horário do almoço. Pois bem, as mesas e cadeiras foram retiradas pela prefeitura e aí ficamos sem saber também, por isso que eu vou entrevistar agora o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura para saber por que é que a Prefeitura tirou essas mesas e cadeiras de lá. Sebastião de Deus Moreira, Tiãozinho, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto, Felipe, aos demais aí da produção do programa e a toda a nossa população motonense. Ficou parecendo que a Prefeitura, por um capricho, foi lá e disse: não queremos essa mesa e essas cadeiras aqui. Mas talvez não seja isso. Qual foi a razão, afinal, Tiãozinho? Pois bem, Daércio, como você bem disse, algumas pessoas, e não apenas em nenhum lugar, acho que foram 3 lugares, na extensão da Francisco Mastropietro, instalaram de forma fixa churrasqueira, bancos, mesas, enfim, instalaram uma estrutura ali para ser usada. E você disse com relação aí à empresa, as pessoas faziam refeições dessa empresa, os funcionários. Mas não era apenas isso, né? Nós tínhamos também pessoas nos finais de semana, através da denúncia que foi feita ao Ministério Público, que faziam churrasco, faziam festas, enfim. Tinha uso também no final de semana. E certamente, então, os vizinhos incomodados com isso, fizeram a denúncia ao Ministério Público, né, o Dr. Kleber, que notificou a Prefeitura para que a Prefeitura tomasse as providências, né, no sentido de retirar e cessar isso, tendo em vista que ali é um canteiro público, né, e o Código de Postura proíbe que a gente tenha aí qualquer obstáculo, enfim, impedimento, ou coisa que atrapalhe a livre circulação das pessoas nos canteiros, nas calçadas, tal, isso o Código de Postura do município trata. Então o Ministério Público notificou a Prefeitura pedindo que a Prefeitura tomasse as providências cabíveis. A Prefeitura, por sua vez, então, atendendo a esse pedido do Ministério Público, fez a vistoria em loco, tem todo aqui um relatório, inclusive eu posso te encaminhar esse relatório, fez a vistoria em loco e constatou que realmente existia essas estruturas lá, né? E então aí a Prefeitura notificou, aguardou o prazo dado para que os próprios fossem retirados de lá, né? As pessoas que instalaram esses equipamentos pudessem tirar. Eles não tirando, a Prefeitura, cumprindo o seu dever, foi lá e retirou esses objetos, esses bens que estavam colocados lá. Então é isso, a razão da Prefeitura ter agido, obviamente, foi por denúncia dos moradores vizinhos, que por alguma razão se sentiram incomodados, e também por solicitação do Ministério Público local, que pediu que a Prefeitura tomasse as medidas cabíveis. Ô Tião, nesse caso que aconteceu na Avenida Francisco Mastropietro, outros locais da cidade também existem esses banquinhos, no canteiro central, das pessoas costumam se reunir. Esse caso do Ministério Público é só nesse local ou em toda a cidade? Não, foi exclusivo da Francisco Mastropietro, né? Por isso a ação da Prefeitura foi nessa avenida. Por quê? Porque até existem outros locais que as pessoas usam, mas não tem estrutura fixa, permanente. Pode ser que a pessoa até vai lá à tarde ou no final de semana, coloca uma cadeira lá, senta, depois, saindo de lá, retira, vem para casa e traz de volta. Mas nesse lugar da Mastropietro, existia uma estrutura fixa que permanecia. As pessoas usavam, iam para suas casas e essa estrutura permanecia ali. Essa foi a razão, então, do Ministério Público agir, e a gente também tem que agir. Como o Ministério Público nos falou da Mastropietro, que é o que a gente tem conhecimento, então foi feita a ação apenas na Francisco Mastropietro. Vou pedir mais um pouquinho da sua atenção. O Beto Garcia está no local. Beto, você está ouvindo, acompanhando a entrevista com o Tiãozinho? Estamos ouvindo sim, viu, Adalberto? Várias pessoas já passaram por aqui, né? Conversaram com nossa reportagem, né? E estranharam, né? O que aconteceu aqui. Eu conversava ontem, inclusive, aliás, não tem só uma empresa aqui que tem funcionários, né? São várias empresas nesse local, neste trecho aqui da Avenida Francisco Mastropietro. São várias as empresas, né? Muitos funcionários. Tem também aposentados, né, que frequentavam aqui e tal. Algumas pessoas confirmaram que realmente no final de semana, algumas pessoas até fizeram um churrasco aqui no meio da avenida, né, do canteiro central aqui da avenida. Mas ontem uma funcionária
de uma dessas empresas aqui. Ela viu a nossa reportagem, ela não quis gravar a reportagem, mas ela fez algumas perguntas interessantes, né? Ela falou que inclusive já acompanhou reportagens da própria TVM, por exemplo, mostrando outros locais em que fatos acontecem que não deveriam acontecer, como por exemplo, né, tem outras praças e outros locais que tem o mesmo tipo de estrutura que tinha aqui, né, e não foi mexido até agora. Outro questionamento dessa pessoa, a pessoa olhou nas calçadas em volta aqui e falou: olha, vocês já fizeram várias matérias. Ela falou: eu tenho em minha família uma pessoa com esse problema. Por exemplo, o deslocamento de um cadeirante, por exemplo, em Matão, que na maioria dos locais é impossível fazer-se isso. As calçadas são irregulares. No entanto, neste tipo de problema, a gente dificilmente vê, por exemplo, o Ministério Público agindo. Palavras dela para a nossa reportagem ontem. E nós ficamos até sem meio resposta, porque de onde nós estamos, por exemplo, aqui, nós estamos vendo calçadas irregulares nos dois sentidos, nos dois locais. Né? E foi exatamente sobre isso que uma das funcionárias falaram, né? Então estão sentindo muita falta disso daqui e solicitaram até a Prefeitura Municipal de Matão se tem alguma coisa que pode ser feito para substituir o que tinha aqui. Se pode pôr esses bancos que tem bancos de praça, se pode ser colocado nesse local, como acontece em várias praças aí aqui em Matão. Então essa é a pergunta da maioria aqui, viu, Adalberto, Tiãozinho? Ô, Tião, você acompanhou aí as perguntas do Beto, a indagação dessa ouvinte que acabou conversando com ele. No canteiro central, eu não sei se pode ou não tenho conhecimento disso. Pode ser feito isso, colocar bancos como tem em praças, Tião? Olha, primeiro assim, vamos pegar pela fala do Beto. Certo. Que falou que tem as calçadas, que não tem, às vezes, condições do cadeirante se locomover. É verdade, e isso também precisa ser corrigido. Ocorre que um erro não conserta o outro. Então, não é porque tem as calçadas, então, que poderá fazer os canteiros centrais, locais de churrasco, coisa do tipo. A segunda coisa que é importante deixar claro é porque muitas coisas ocorrem, e às vezes até outros lugares têm uso, mas que, na vez, não causam incômodo aos vizinhos, não causam incômodo às pessoas, e aí as pessoas não fazem a reclamação. Nesse caso da Mastro Prieto, certamente, não posso dizer porque não estava lá, mas certamente houve alguma coisa que incomodou os vizinhos. E os vizinhos, então, no seu direito, fizeram a reclamação ao Ministério Público. Talvez em algum outro lugar que a pessoa vai lá, fica um pouco de tempo e não causa nenhum dano ou não atrapalha, não perturba a vizinhança, aí passa, não tem a denúncia, a fiscalização não vai lá para poder verificar. Agora, com relação às calçadas, eu acho que é necessário que se corrija. Nós temos coisas na cidade que ainda, com o tempo, tem que ir corrigindo, tem que ir adequando, especialmente essa questão da acessibilidade. Agora, os bancos pode ter, nas praças tem banco. Cada coisa no seu devido lugar. Praça é exatamente para ter os bancos, onde as pessoas sentam, né, de uso comum de todos, né, isso qualquer um vai chegar lá, vai sentar. É diferente de pegar um grupo de pessoas e fazer uma estrutura numa praça ou num canteiro e ter apenas o uso daquele grupo. Bom, tá aí então respondida a pergunta sua, Beto, passada pelo Tiãozinho. Eles têm conhecimento, sim, dessa questão da calçada e aos poucos vai se resolvendo. É isso, né, Tião? Perfeito. Nós na cidade, nós temos vários outros lugares que ainda a questão da acessibilidade é carente de alguma atitude, de alguma ação, mas que vai se resolvendo, né, conforme pode, conforme as condições que a prefeitura tem e até também conforme os pedidos. Os moradores poderão ligar, pedir, que aí a prefeitura vai atendendo as solicitações, né, as necessidades da população. Sem nenhum dúvida, poderá ligar na prefeitura, usar a ouvidoria para poder dizer onde está o local que está causando dificuldade para o trânsito das pessoas, que a prefeitura, lógico, vai socorrendo na medida do possível, deixando as coisas em ordem. Bom, eu vejo aqui pelo documento, agora que tive acesso, que realmente o Ministério Público oficiou a Prefeitura, a data aqui é 15 de julho, dizendo que na oportunidade, tendo em vista a notícia de que o canteiro central da Mastro Pietro, perto ali de uma indústria, que ele até denomina aqui, está servindo, que na verdade é mais para a identificação do local, porque a indústria, creio, não estava ali fazendo churrasco, mas enfim.
ainda que tenha servido para refeições de alguns trabalhadores dela, tudo, mas quando se vê churrasqueira e tudo mais, não faz parte de um almoço regular, aí não dá tempo de fazer churrasco na hora do almoço, né? Conforme agora disse o Tiãozinho, não, ele era servido para outras finalidades além desta, não é? Bom, mas de qualquer maneira segue aqui o ofício do Ministério Público, está servindo em finais de semana para festas e comércio de churrasco, bebidas, ele cita até entorpecentes aqui, e por isso diz, requeiro que efetue a vistoria do local para a apuração do caso e imposição das medidas e sanções pertinentes. E depois tem o documento, um relatório da Prefeitura, feita a fiscalização que ela constatou por lá. E aí nesse documento, que até acrescenta aqui fotografias, diz, encaminhamos que nos dias 20 e 21 de julho, alguns dias depois de ter sido oficiada pelo Ministério Público, no relatório diz que verificamos a instalação de mesas, bancos, cadeiras e churrasqueiras no local. Foram identificados alguns dos usuários ali das instalações, sendo notificados para removerem os objetos do canteiro no prazo de 3 dias a contar do recebimento da notificação. Daí depois essas pessoas foram notificadas, ô Tiãozinho? Sim, essas pessoas foram notificadas, aguardou-se o prazo dado, né, 3 dias que você acaba de ler aí, e aí então que a Prefeitura, eles não retirando, a Prefeitura retirou. Mas primeiro foram notificados, se você observar, tem aí tem uma série de cada pessoa, inclusive isso, com os nomes das pessoas que foram notificadas, que foram identificadas que foram eles que instalaram, ou pelo menos eles quem tomavam mais conta, que cuidavam. Então eles foram notificados, sim. Certo. Tem uma outra questão de ouvinte ainda em relação a esse assunto aí. Sim, o nosso ouvinte, o Luiz, ele acaba perguntando qual é a postura da Prefeitura em relação a alguns bares que acabam ocupando calçadas inteiras com mesas e cadeiras, e o pedestre ainda tem que ficar dividindo espaço com carros na rua para poder passar, para poder continuar caminhando. Em outras palavras, ele faz aí um paralelo para dizer porque nesse local foi exigida a regularidade, é uma área pública, não pode servir a churrascos e tudo mais. Mas aí ele diz, e outros estabelecimentos em outros locais? Também é errado, né? Não pode. Os bares, ou trailers, ou lanchonetes, enfim, pôr cadeiras e mesas nas calçadas. A calçada é para livre circulação da população em geral. A Prefeitura, nesses casos, notifica o proprietário do estabelecimento e dá o prazo para que ele não se repita, e se repetir, a Prefeitura pode, inclusive, aplicar sanções nesse comércio, chegando até o ponto de caçar o alvará. Então, a Prefeitura ela pode e deve agir nesses casos. Então, qualquer denúncia que a Prefeitura tem, isso já tem ocorrido, inclusive, muito, tá? A Prefeitura vira e mexe, ela tem que ir até o estabelecimento, notificar o proprietário. Aí você sabe como que é, né? A pessoa para um pouco, depois volta um dia, aí a Prefeitura tem que voltar lá, e aí é aquela teimosia que a gente tem que ficar correndo atrás. Mas, infelizmente, isso existe e também é errado. Também o Código de Postura do município não permite isso. Isso tem sido feito com certa regularidade? Como é? Sim. Sempre a Prefeitura recebe denúncias desses casos, e às vezes até não denúncia, mas passando a fiscalização pelo local de venda, a fiscalização conversa com o proprietário, notifica, dá prazo, mas alerta ele que poderá sofrer sanções mais severas. E aí, lógico, muitos cumprem, ou alguns cumprem por um período, depois volta, a Prefeitura tem que agir novamente, e assim por diante. Mas é claro que isso é obrigação da Prefeitura, e os proprietários desses estabelecimentos comerciais não podem usar da calçada como se fosse uma extensão do espaço interno dele. Vivemos num país que é cheio de jeitinho de mumunha, né? Essa é que é a verdade, e às vezes você vê isso aí até no exemplo nacional aí, né? Basta ver que tem tantas situações aí em que o sujeito está dentro de um setor público e usa o que é público em favor próprio, né? Que é o que a gente tem visto tanto por aí, mas a lei fez a parte dela em dizer que não pode. Na prática, porém, ainda que você aplique as sanções, como o Tiãozinho está dizendo que faz, o sujeito depois reincide, porque tem todo um jeitinho brasileiro de tentar... E tem em todos os lugares, a bem da verdade, né? Não é verdade? Se você disser em certas nações aí, olha, faz o seguinte,
Pega a área pública lá, instala lá um supermercado em cima, qualquer coisa lá. Ele vai, o sujeito vai dizer lá, mas por que eu faria isso? Como assim? Ah, para aproveitar, vai lá, você vai estar bem. Mas por que eu faria isso, eles diriam. Se você disser isso no Japão, o povo japonês vai dizer, mas por que eu faria isso se é proibido? Né? No Brasil a coisa funciona bem diferente. No Brasil e provavelmente em outros locais do mundo, né? Onde também tem bastante espertinhos, né? Mas o cara disse assim, não. Daércio. Vai lá, pai. O japonês responderia isso. Por que eu infringiria a lei? Essa é a diferença de postura, né? Pois não, Beto? A maioria das mulheres, né, das pessoas que ficam aqui tiveram acesso aí a essa documentação, né, para retirar tudo. E fizeram até um comentário que você costuma fazer aí. Falou, pô, se o problema é o churrasco, né, e o pessoal que usa droga, né, por que não matar os carrapatos? Eles vêm aqui e matam a vaca, quer dizer, até um comentário que você costuma utilizar aqui. Mas eu uso do bebê. Que está errado. Corrigir o que está errado, né? Ou precisa passar um veneninho para matar o carrapato na vaca, ou proibir o churrasco aqui e proibir o usuário de drogas, que é uma questão de segurança pública, né? Ao invés de retirar tudo que eles utilizavam aqui para almoço. Né? Aí eu uso sempre o exemplo aqui do bebê, né? Você dá o banho no bebê e depois você joga a água da banheirinha fora, mas não precisa jogar o bebê junto, pô. Não é assim? Mas aí não sei se isso se aplica, porque de um modo ou de outro, o certo é certo, o errado é o errado. E ponto. Então, mas é aquela questão, esta né? é que é a grande verdade. É duro falar a respeito desse assunto. A empresa, no entanto, geralmente, dependendo do número de trabalhadores, tem até por exigência da lei a necessidade de ter uma cozinha ali para eles se alimentarem, não é? Sim, em princípio claro, é isso. Por exemplo, nós temos na emissora aqui, e é uma garantia instituída até pela lei, mesmo que não fosse, tinha já sempre aqui uma cozinha e tem. Sim. Não é? Você tem uma cozinha para os trabalhadores que fazem a sua jornada e assim pode facilitar. Não precisa ir lá em casa almoçar e depois voltar para o trabalho meia hora depois, ou uma hora depois, que seja, enfim. Então, acho que essa questão pode ser resolvida assim. A empresa também pode proporcionar um espaço ali para alimentação, né? Embora, e nós estamos falando de trabalhadores, isso comove, lógico, né? São trabalhadoras, pessoas de bem e tal. Só que no fim de semana, segundo a constatação que chegou ao Ministério Público, há uso, inclusive, frequente de entorpecentes nesse ponto aí, sob a aparência de que é só um churrasquinho e só. Então, tem tudo isso para ser levado em conta nessa hora, não é? Isso acontece realmente, foi confirmado, inclusive, por várias pessoas. E é assim mesmo na vida. O mal de um atrapalha a vida dos outros também, né, Tiãozinho? No fim da história, as leis existem porque existe pessoa que saberia usar com responsabilidade, e existem aqueles que vão para badernar e estragar tudo, né? Tudo na vida é assim. É exatamente isso que você disse. Duas coisas. Você foi muito feliz, inclusive, em falar com relação à empresa, né? Que as pessoas estão reclamando. E por lei, é verdade, tem a obrigação da empresa ter um refeitório, ter um local aí adequado e decente para as pessoas fazerem alimentação. Então não dá para a gente usar essa justificativa para descumprir esse pedido do Ministério Público e ao mesmo tempo permitir que ocorra coisa, como você disse aí, entorpecente, coisa do tipo. Então, infelizmente, é isso. Talvez alguém fique prejudicado em função de que outros fazem o mau uso e aí é preciso agir. E como a lei é taxativa nisso, quer dizer, é proibido ter essas estruturas fixas nesse local, a prefeitura se obriga a agir, usando o poder de polícia, que inclusive é a obrigação da prefeitura. Não é nenhum desejo da administração, ou do prefeito ou da prefeitura, mas é uma obrigação de fazer, né? Tem que ir lá e cumprir a lei. Infelizmente, não tem essa outra parte, porque seguramente, eu fiz a leitura aqui do documento que fez aqui o Dr. Kleber, e nele vocês perceberam, enquanto você fala que as trabalhadoras almoçam ali, algumas delas, na sequência da frase, ele está dizendo, ali também os finais de semana é usado para uso de entorpecente. É aí que a gente lendo já fala, pô, isso não pode. Eu, pelo menos na leitura aqui, não me incomodei tanto assim em saber que as trabalhadoras almoçam ali, mas na sequência saber que é local de uso de drogas por alguns,
misturados entre outros que estão confraternizando num churrasco. Aí eu não posso concordar nessa parte, né, principalmente. Independente do que diz a lei, não pode, acabou. Mas quando entra essa figura do sujeito que usa o local para esta finalidade, a gente começa então a não concordar também. Ou com vocês não é assim? Não concordo, não. Não dá, né, para entorpecente essas coisas não. E o Beto disse que, olha, de fato, tem uns relatos aqui mesmo e está constatado isso também. Então, o que acontece? Acontece que quem não vive direitinho a vida atrapalha as outras pessoas de bem, né, Tiãozinho? Essa que é a verdade. Né? Atrapalha, mancha a conduta dos outros também, né? Exatamente. Esses vizinhos aí certamente estavam muito mais incomodados com essa questão de entorpecentes do que das moças que iam almoçar ali. Percebe? Então um acaba atrapalhando a vida do outro, né? Eu até acredito, né, que se fosse só as pessoas aí da empresa que estivessem usando esse local para fazer as suas refeições, e aí certamente em horário de almoço, durante a semana, não incomodaria ninguém e não teria reclamação. Então o que tem que deixar claro é que se os vizinhos reclamaram, é porque alguém os incomodou. Isso. Que alguém perturbou a vida dele, ou porque ele viu algo errado. E aí ele foi, usando o seu direito, foi lá ao Ministério Público fazer a reclamação. Porque para alguns poderia parecer que o Ministério Público, alguém poderia... Esses promotores ficam lá, confortavelmente instalados lá em seus escritórios e tudo, e vieram se incomodar aqui com a gente. Eles são acionados por alguém, e uma vez acionados, é dever deles proceder à correção aí daquilo que não está certo. Então, fica daquilo, cada um vai dentro da sua função, como a nossa aqui é de informar, não é? E nesse caso, vem em prejuízo, eu lamento dessas trabalhadoras, mas levem em conta aí que alguém andou manchando a imagem do lugar. Isso não foi bom. É assim mesmo na vida. Na vida é desse jeito, eu dou sempre aqui um exemplo. Você acha que precisava de lei para ter a cadeirinha do bebê lá atrás, com um cintinho de segurança direitinho, para que ele seja transportado com segurança? Precisava ter uma lei dessa? Não. Todo pai e mãe consciente colocaria. Mas, como alguns não colocavam, e dado o risco iminente de consequências nesse bebê, teve que fazer uma lei para isso. Mas porque uma parte não faz. Percebe? Então é sempre desse jeito, né? Não precisaríamos ter um conjunto de leis tão grande se a gente fosse um pouco mais obedientes e um pouco mais empáticos também. Porque o que nós vemos no trânsito e nessas situações todas também tem muito disso. Falta de empatia, isto é, se coloca no lugar dos outros, dos vizinhos, de gente ali que está suportando maconheiro no meio de uma situação aparentemente mais saudável, vamos dizer assim, de uso, né? O que também, tudo bem, não estaria certo, mas também não incomodaria. Certamente esse aspecto aí do entorpecente, essas coisas todas é que veio atrapalhar a vida de vocês, a gente lamenta aí, viu? Os costumes e usos aí de vocês, ainda certeza, que não estivesse certo. Né? Eu penso pelo menos assim. Meu caro Tiãozinho, muito obrigado pela sua participação. Isso é irreversível, não é? Então não volta mais mesmo, não é? Não. Daício, só um detalhe que você comentou a respeito da cadeirinha. Você está dizendo que não seria nem necessário que houvesse lei obrigando. E digo mais, mesmo havendo lei, ainda tem quem descumpre, e às vezes é autuado, é multado em função de não estar com a cadeirinha. De não transportar o filho, de não proteger o filho. Infelizmente. Não, nós temos gente de todo quanto é tipo, né, vivendo aí, porque não é possível. Eu não consigo entender aí o departamento, o setor lá de vacinação da prefeitura implorando, como poderia ser do governo do estado, de outro lugar. O que eu quero dizer é o seguinte: implorar para o cara ir se vacinar. Peraí, isso não é normal. É que a gente acostumou com a ideia, mas é anormal. Isso é absurdo. É que o absurdo a gente só enxerga na primeira vez. Depois isso se torna hábito, é incorporado ao hábito das pessoas, e o noticiário também repete: pelo amor de Deus, leva o seu filho menor de 5 anos para tomar vacina, para ele não ficar paralítico. Você tem que implorar. Eu não esqueço a Taninha Bambosi vinha aqui nos programas. Por favor, ela falava, você que é pai e mãe, tragam seus filhos menores de 5 anos para vacinar, porque contra a paralisia infantil. E ainda assim tinha uma parte que não levava.
Isso não é normal. Nós não podemos achar, eu estou insistindo nisso nos últimos dias, tudo que que pareceu absurdo e agora não é mais, é muito perigoso. A banalização das coisas, esse monte de assalto de caminhonete, isso não é normal. Estamos começando a achar que isso é normal, 1 a 2 por dia. O sujeito não ir vacinar o filho de quem ele é responsável, isso não é normal. Nós só vamos ser um país sério e soberano e tudo o dia que a gente entender que não importa só, não vai valer nunca só o nosso umbigo. É o caso que vocês falaram, tem um cara que só fala mal da polícia, investiga esse cara direitinho e você vai ver, ele fala mal porque um dia ele foi multado. Ele não fala da infração que ele cometeu, ele se aborreceu com um guarda e aí ele diz que a corporação inteira é igual. Nós estamos num momento em que ou a insanidade de uma parte aumentou demais ou ela existia, estava contida e precisa ser corrigida. Se nós queremos ser um país sério, nós vamos ter que ser sério de uma vez por todas e não arrumar sempre um jeitinho. Ah, do meu jeitinho eu vou lá, me proibiu a lanchonete lá, não sei, proibiu, eu volto lá devagarinho, vou pôr no outro, tá devagarinho, já tá de novo, é esse jeitão. Esse jeitinho de quebra aqui, quebra lá, ajeita aqui, tudo que está fazendo da gente, isso aí que nós estamos vendo. E depois nós reclamamos da classe política. Não é? Agora aqui, no meio da sociedade, está cheio de Cunha, como é o nome do Cunha lá, que agora é candidato a presidente da República? Ricardo Cunha, como é o nome dele? Eduardo Cunha. Essa turma toda está cheio no meio de nós. E de onde é que saem os homens públicos de uma nação? De onde é que eles saem para ir lá governar? Do meio do povo. Então, naturalmente, que a média lá em cima vai ser a mesma média nossa, dos espertinhos, malandrinhos e tal. Mas aí eles são pequenos aqui, porque eles não têm uma caneta poderosa na mão. Dê a ele uma caneta de poder, que você vai ver só os pequenos crimezinhos e infraçõezinhas aí, no que vão se revelar e constituir depois. Ou você acha que esses caras eram o quê? Santinhos antes? Foi a política que os apodreceu? Não. Já não tinha caráter. Então é isso. E é uma pena que uma parte que não sabe usar o que tem acaba atrapalhando a outra parte que até fazia daquilo uma utilidade que ainda contrariando a lei. De qualquer forma, vamos entender que eram pessoas de bem e que também usavam imaginando que isso não ia incomodar ninguém. Mas tem sempre alguém que entra no meio e atrapalha a vida dos outros, né? É sempre desse jeito. Tchauzinho, muito obrigado, viu? Tenha um bom dia aí, muito obrigado. Obrigado, Daécio. Agradeço você pela oportunidade de esclarecimento e estamos sempre aqui à disposição, tá bom?